Olá pessoal, bom dia. Eu vou começar o vlog hoje nesse lugar maravilhoso que se chama Engenho d'Água. Pela glória de Deus, hoje o dia está maravilhoso, com um sol maravilhoso. Deus nos abençoou com esse dia perfeito, porque eu e o Alan não esperávamos que iria estar sol, pensamos que iria estar um dia nublado. Olha a roupa de frio aqui. Mas graças a Deus, olha esse sol, com esse céu azul maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Olha só essa vista perfeita. Então nos acompanha aí a caminho da fazenda, com essa vista maravilhosa. O céu tá lindo hoje. Olha só, perfeito. Se ontem eu tava achando maravilhoso e lindo, hoje sem defeitos. Lindo demais. Chegamos aqui na fazenda, Parque Fazenda Engenho d'Água. Eu falo a fazenda, mas o nome é esse. Parque Fazenda Engenho d'Água. Aqui na entrada. Aqui, ó. Pra vocês chegarem lá na recepção, é só vocês seguirem esse caminho em direção ao Sertão do Azul e virarem à direita em direção àquela bandeira roxa, tá bom? A nossa guia maravilhosa. Então, eu gosto de introduzir, né, e delimitar a linha do tempo pela qual a gente viaja no meio dessa história toda. Então, tudo tem início entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, quando é construída essa fazenda, tá? Nessa época, o cartório da cidade, ele ficava em São Sebastião. Ilha e São Sebastião eram um único distrito, tá? E o cartório que ficava lá nessa época já pegou fogo inúmeras vezes. Então, faltam uma série de documentações pra gente poder contar a história dessa fazenda cronologicamente, né? Então, como a gente não tem esses documentos, a gente acaba utilizando a própria história do Brasil, né? O que a gente tem na literatura do período colonial e também, mais precisamente, desse recorte aqui do litoral norte paulista. Então, com base nisso, a gente sabe que essa fazenda aqui, a maioria das que a gente tinha aqui eram fazendas de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar era plantada ali nos morretes acima. O foco da produção era no próprio açúcar com mão de obra escravizada, tá? Essa daqui é a roda d'água da fazenda, né? A roda d'água do engenho. Vocês sabem como funciona? Não, eu não sei. Não? Então eu vou te explicar. Tá vendo aqui no cantinho? A gente tem a roda por fora, né? Então é que parece que são degraus ali, né? Tem essas partes aí recortadas. Esse espaço, ele é oco ali dentro. Então a água, ela cai ali em cima, preenche esse espaço e isso faz um peso, né? E aí ela joga a roda pra baixo. Quando ela chega embaixo, esses espaços, eles viram de ponta cabeça, ou seja, a água que tava lá dentro, ela cai, e aí ela fica leve, sobe, fica pesada e desce, e aí a gente tem o movimento da roda d'água girando. O que ela faz ao girar? Ela gera energia suficiente para fazer com que a moenda funcione, que é onde eles vão extrair o caldo da cana, né? Vocês são novatos aqui na ilha, não sei se já contaram para vocês, ou se vocês já descobriram, mas aqui a gente tem um potencial hídrico muito grande, a gente tem muita cachoeira, muita água doce, né? Então aqui para trás não é diferente, aqui para trás a gente tem a cachoeira do Engenho, então essa água ela vem descendo o rio abaixo. Tem um determinado ponto que eles dão uma bifurcada, então metade do rio, metade da água segue o curso normal, a outra vem para o reservatório. Esse reservatório está mais ou menos uns 50 metros daqui onde nós estamos. Ele é como se fosse uma piscinona, né? Que tem uma comporta que abre e fecha dessa maneira. Então agora, por exemplo, a comporta está aberta, por isso que a roda está parada. Então uma vez que a comporta está aberta, a água passa pelo reservatório direto, cai nessa canaleta e vai pro mar diretamente, tá? Quando eles querem que ela funcione, movimento inverso. Então a gente fecha a comporta, o nível da água no reservatório começa a subir, certo? E aí ele encontra a vazão do aqueduto. Então ela começa a vazar pelo aqueduto, cai na roda e aí todo aquele processo que eu expliquei pra vocês. Está instalada desde a década de 50 essa moenda aqui. Essa moenda foi utilizada... Oi? Original.
da década de 50, assim, né? Ela é bem mais recente, já toda feita em ferro e tudo mais, só que já é 1950. Então essa moenda foi colocada depois do processo de restauração que a família Gontier fez, né, quando comprou. E aqui eles começaram começavam o processo, né, de moenda da cana para levá-la para baixo, para ser feita a cachaça, né? No século XIX, essa moenda ela era bem diferente. Então a moenda, a gente tem ela, o esqueminha dela tá aqui, tá? Então, primeira grande diferença, o material. Isso daqui é tudo feito em madeira. Aqui a gente já tem ela tudo feita em ferro e aqui ainda era tudo em madeira. Então aqui a gente tem a roda d'água, a energia sendo gerada da mesma forma, certo? Ela tem mais de 110 anos, ou seja, ela é mais nova do que esse período que a gente está contando a história. A gente utiliza ela para vocês conseguirem visualizar. Mas já eram canoas como essa que eram utilizadas nessa época, tá? Essa daí já não é tão velhinha quanto. Ela tem mais de 110 anos, então não chega a ser a 200, que é a época aí, 200, quase 300 da época do século XIX. Ela foi feita a partir de um único tronco de jequitibá. A canoa tem 11 metros de comprimento, então isso significa que o tronco era ainda maior do que tudo isso, né? A canoa ela é uma tecnologia proveniente dos povos originários do nosso país, que são os indígenas, né? Só que a canoa indígena ela era muito mais parecida, ela é muito mais parecida, aliás, com essa daqui. Vale lembrar que essa daqui tá metade feita e metade a fazer, né? Justamente pra gente mostrar esse processo de encalhamento de uma canoa. Então, a canoa indígena ela era pequenininha, né, mais rasinha e tudo mais. Então, os colonizadores, quando eles chegam aqui, eles alucinam com essa ideia. O que eles estavam acostumados a fazer na Europa eram tipos de embarcações completamente diferentes do que isso daqui. Então, eles chegam no Brasil e descobrem que o povo local faz um meio de transporte a partir de um único tronco de árvore. Isso é genial, né? Então eles pegam a tecnologia, vão fazendo melhorias e aí ao longo de todos esses anos a gente chega na canoa de voga, que é esse modelo que a gente tem aqui, que é a canoa bem grande, né? Bom, chegamos aqui na parte de baixo, né? Onde a gente tinha a área de produção da fazenda antigamente. Lembra que eu falei pra vocês que isso daqui era um piso de terra batido, né? E as coisas mudaram, obviamente. Não é mais um piso de terra batido. Então, isso tudo muda a partir da década de 70, quando a família Gontier decide parar de produzir a cachaça. Então, produziu-se aí entre o começo da década de 50 até meados da década de 70. Para a produção, isso daqui se torna um espaço inutilizado, né? Não faz o menor sentido ter um galpão solitário aqui embaixo. Então, eles resolvem reformar essa área para a utilização da família também. Então, eles transformam esse espaço e eles utilizam ferramentas da fazenda para decoração. Então, no barzinho, por exemplo, a gente tem aqui uma das dornas de cachaça, né, para o balcão do barzinho. Ali atrás, uma outra dorna cortada ao meio, que serve como uma cristaleira, né. A outra metade, ali, ó, como armário. Embaixo aqui da mesa, umas das serpentinas, né, do alambique, né. Foto para mostrar para vocês de como estava o estado da fazenda lá em 1942, ou seja, quando o IFAM chega aqui para começar os estudos de restauramento, né, de restauração, aliás, desse local. Então, olha o estado que ela estava, aqui a fachada da fazenda, né, quando os Gontier compraram, e aqui a parte de trás. A gente consegue ver só um pedaço do aqueduto, né? Daqui até a entrada aqui da roda d'água caiu. Então, muita coisa foi restaurada, mas outras coisas também tiveram que ser reconstruídas. É sobre os costumes dali do século XIX, né, de como era a vida, como é que se viviam aqui dentro dessa casa, esse senhor do engenho e essa família dele. Onde esse senhor do engenho vai trazer visitas mais importantes, digamos, né? Ou então um comerciante, um negociante que tem um trato mais lento, mais delicado, né? Se fosse algo rápido de resolver, ele já resolvia ali no pente, já despachava a pessoa, já mandava embora. Mas se fosse um negócio mais delicado, mais demorado, ele convidava essa pessoa para entrar aqui. Pessoas quem? Homens, né? Negociantes, comerciantes nessa época só tinham homens, certo? Então, se ficasse noite e esses homens tivessem que pernoitar na fazenda, a gente tinha originalmente 2 quartos de hóspedes, tá? Que foram modificados aí ao longo dos anos pelos Gontier. Então, eles fizeram um tipo de depósito aqui e aqui desse outro lado uma saleta.
mas originalmente eram 2 quartos de hóspede. A gente tem, ó, vou comentar aqui umas mudanças que passaram por essa parte da casa. Então, essa daqui é a parte da cozinha, né? Tá fechada, essa porta ela fica fechada porque eles foram reformando essa cozinha, então ela já tem características da década de 80, muito mais nova, né? Então por isso que ela acaba ficando fechada. Mas aqui a gente tem outro ponto interessante, que não é tão difícil de associar com o dia de hoje, infelizmente, mas essa daqui acaba sendo mais fácil. Essa daqui é a porta que serve a casa, ou seja, naquela época a gente tinha as escravizadas, que eram as mucamas, que trabalhavam na cozinha, só que não eram todas que podiam servir a casa, então só passava por essa porta essas autorizadas. E quem podia trabalhar na cozinha, mas não podia entrar na casa, entrava pela porta de serviço. Então a gente tem essa porta que é que serve a casa, e aqui na reta, no final da cozinha, a gente tem uma outra porta que é a que dá acesso ao galpão. Então a gente tem esses diferentes acessos. Aqui a gente tem essa escadaria, certo? Essa escadaria ela foi construída junto com aquela reforma da década de 70 lá embaixo. Então isso daqui foi feito para a família Gontier na época ter um acesso interno para aquele grande espaço que eles montaram lá na década de 70. Não faria o menor sentido a gente ter uma abertura como essa lá no século XIX, porque quem estava trabalhando lá embaixo eram os escravizados numa condição de opressão, um sistema opressor gigantesco. Então se eles tivessem como entrar, um acesso fácil, que eles pudessem num momento de rebeldia, eles matavam a família inteira e fugiam logo após. Então, por isso que não faria o menor sentido a gente ter uma abertura como essa, era tudo muito bem dividido, tudo muito bem separado, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu aproveitar para descansar um pouquinho. Então vamos lá. Aqui ao todo a gente tem 5 tonéis, tá? Cada um desses que vocês estão vendo é um tonel. Cada um com capacidade de 20 mil litros, então olhe bem. Ao todo são 100 mil litros de capacidade. Então olha o tamanho da produção dessa galera aqui, né? O tonel, a gente tem 2 tonéis de diferentes tipos de madeira. A gente tem madeira amendoim, que ela é uma madeira que ela não modifica muito a característica original daquela cachaça que veio de lá, certo? Saindo aqui da fazenda. Olá pessoal, muito bom, ótimas informações, Amamos. gostamos demais, recomendando para vocês. Obs, eu não gravei tudo porque o meu celular estava sem memória. Beijos, até a próxima.